O cuidado me transforma e eu transformo pelo cuidado. Essa transformação começou ainda na infância, que foi quando eu aprendi que o cuidado podia transformar a vida das pessoas. E essas vivências possibilitaram que eu tivesse uma outra visão sobre o mundo. A minha mãe sempre foi muito engajada em trabalhos voluntários. E como eu não desgrudava dela, eu sempre a acompanhava em diversas ações voluntárias, desde entregas de cestas básicas e até ações de apoio no asilo da cidade. E numa dessas situações aconteceu uma cena que me marcou muito. Era uma tarde de sábado, eu, minha mãe e um grupo de voluntárias chegamos no asilo para uma ação de apoio aos cuidadores dos idosos acamados. Chegando lá, a equipe se distribuiu e eu entrei em um dos quartos com a minha mãe. Nesse quarto, em especial, tinha uma senhora em condições de extrema necessidade. E aquela cena foi chocante para mim. Eu comecei a chorar e a minha mãe me tirou do quarto e me levou lá fora para a gente conversar um pouco. E foi quando ela me explicou que muitas pessoas não tinham casas, não tinham roupas, e não tinham, na maioria das vezes, todos os alimentos que necessitavam. E que sim, passavam fome. E essas pessoas não tinham as mesmas condições que a gente. E essa senhora, ali no asilo, era uma dessas pessoas que precisava muito da nossa ajuda. A minha mãe logo voltou ali para o quarto e eu fiquei ali na área externa ainda do asilo, tentando compreender tudo o que estava acontecendo. Afinal, aquele era o retrato de uma sociedade que aos 6 anos de idade eu ainda não conhecia. E eu acabei me entretendo ali com alguns idosos na área externa e passei a tarde por ali. Mas antes de ir embora, naquela tarde, eu pedi para minha mãe me levar de volta no quarto daquela senhora. Ela tinha uma outra fisionomia, a senhora estava limpa e sorridente e muito grata à minha mãe. Naquela tarde, eu voltei para casa orgulhosa da minha mãe. Eu não compreendia tudo muito bem ainda, mas eu já entendia que aquelas poucas horas de cuidado voluntário para aquele grupo de idosos eram essenciais para que eles tivessem um mínimo de cuidado e dignidade. Aquele grupo de voluntárias eram a vila de apoio desses idosos. O tempo passou, eu cresci, diversas outras ações como essa aconteceram e eu entrei na universidade, no curso de Química, porque eu queria me tornar uma cientista. Quando eu estava ali no meio do curso, mais ou menos, nós recebemos a notícia de que a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. Receber uma notícia dessa é devastadora. Não importa o tipo do câncer, ou o estágio de desenvolvimento da doença, ou quão grandes sejam as chances de sucesso do tratamento. Naquele momento, o sentimento que predomina é o medo. Medo da perda, medo de ter uma vida interrompida, medo de não ter os sonhos realizados, medo dos desafios que o tratamento trará. Eu, minha mãe e minha família sentimos muito medo, e era um medo apavorante. Eu ouvi de muitas pessoas que eu deveria ter pensamentos positivos e que tudo ia dar certo. Mas, se tem uma coisa que não passava na minha cabeça naquele momento, eram os tais pensamentos positivos. Eu achava que tudo, absolutamente tudo, ia dar errado. E essa pressão por pensamentos positivos, muitas vezes, fazia eu me questionar se eu não era de fato uma pessoa boa. Por que eu não acreditava que a minha mãe ia se curar? Por que eu não achava que aquilo tudo ia dar certo? Porque ver a minha mãe sofrer era muito doloroso.
E um sentimento que eu tinha de impotência diante daquela situação era insuportável. E logo ficou muito mais do que claro que todos nós ali em casa, nós precisávamos de ajuda. Nós precisávamos de uma vila de apoio, assim como aquela senhora do asilo também precisava. E eu acompanhei a minha mãe em diversas sessões de quimioterapia. E ali, naquela sala de enfermaria do hospital, onde tinha sempre em média 20 outros pacientes recebendo químio, eu vi uma vila de apoio se formar e crescer. Não só entre os pacientes, mas também entre os amigos e os familiares dos pacientes. Ali nós fomos acolhidos. Nós choramos juntos o luto de alguns amigos que se foram e celebramos a vitória na luta contra o câncer de outros amigos. E aos poucos, essa comunidade ela se tornou tão essencial quanto os medicamentos. E o medo assumiu um outro lugar. Ele nunca deixou de existir, mas aos poucos, ele não era mais o sentimento principal. Influenciada um pouco ali pelos meus estudos na universidade e também por esse sentimento de impotência que me acompanhava, eu iniciei uma busca solitária, uma pesquisa sobre câncer em artigos científicos e livros, e eu passei madrugadas inteiras lendo e tentando entender definições e termos científicos que eu não fazia ideia de que existiam. Até que um dia eu compreendi que eu não estava fazendo bem nenhum com essa pesquisa. Ter todo o tempo em mente quais eram as estatísticas de sobrevivência do câncer e dos tipos de estágio de desenvolvimento e como a minha mãe se colocava nessa situação só me fazia sofrer. E todas as vezes que eu enchia o médico de perguntas durante uma consulta médica, na verdade, eu só estava alimentando o medo e a insegurança da minha mãe. Foi nesse momento que o cuidado me transformou de novo. Eu entendi que eu não era empática com a minha mãe. Eu queria tanto que ela se curasse, eu queria tanto saber tudo o que estava acontecendo e entender quais eram os próximos passos do tratamento, que eu não conseguia enxergar quais eram de fato as necessidades dela, quais dores ela tinha e qual era a ajuda que ela precisava. Então, eu guardei esses artigos e anotações numa caixa, lá no fundo do armário. E ali eu comecei uma nova jornada do cuidado. Uma jornada onde o cuidado e a empatia caminhavam juntos. E essa luta contra o câncer ficou um pouquinho mais leve. Alguns anos depois, nós recebemos a tão esperada notícia de alta médica. Aos poucos, a vida foi se reestruturando nesse novo cenário. E eu me tornava doutora em ciências. E para minha alegria, a minha mãe estava lá, comemorando comigo. E eu me lancei em novos desafios profissionais e logo eu me encontrei na maternidade. Como cientista que sou, eu me preparei para a chegada da Helena de diversas formas. Fraldas, pomadas de assadura, chupetas. Mas nunca eu tinha parado para pensar no momento em que eu receberia a Helena pela primeira vez nos meus braços. E esse foi um momento de maior plenitude da minha vida. Ainda ali, na sala de parto, com todas aquelas pessoas no entorno, todo aquele barulho se esvaiu. E eu só conseguia escutar a respiração da Helena aqui nos meus braços. Ali nascia uma nova jornada do cuidado. Eu, nascendo como mãe e enfrentando os primeiros desafios da maternidade, e a Helena descobrindo um pouquinho do mundo a cada dia. E à medida que os dias passavam, eu comecei a repensar o cuidado. A minha mãe cuidou de mim, eu cuidei dela e agora ela me ajudava a cuidar da Helena. Só que dessa vez, nós duas estávamos imersas no cuidado do início da vida e não no final. Como uma roda viva, a minha mãe era a minha vila. E ali, entre uma mamada e outra, eu sempre pensava o que eu podia fazer para deixar o mundo melhor. Não só para esse anjinho aqui nos meus braços, mas também para toda a geração dela. E foi numa tarde que eu reencontrei aquela caixa
cheia de artigos e anotações, e ao reler tudo aquilo, inclusive até alguns desabafos, foi quando eu me questionei: e se eu utilizasse todo o conhecimento que eu tenho em ciência e pesquisa para impactar a vida de outras pessoas? Foi aí que eu encontrei o meu propósito e fundei a Alba. A Alba é uma startup da área da saúde que tem na sua missão facilitar o acesso aos exames de rastreio de câncer de mama através de um teste simples e indolor, e contribuir para que todos os casos de câncer de mama sejam identificados precocemente. Todos os anos, 2 milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no mundo, resultando somente aqui no Brasil em 15 mil mortes. A mamografia é o exame principal para se realizar o rastreio do câncer de mama, mas na realidade que a gente vive aqui no Brasil, apenas 1 em cada 8 mulheres tem acesso a esse exame de rastreio. A jornada do diagnóstico do câncer de mama tem muitas etapas, começando desde o autoexame, uma consulta médica, exames complementares, e a velocidade com que esse diagnóstico é emitido, geralmente, depende do contexto ou da realidade que essa mulher está. Por exemplo, dependendo se ela vive em regiões mais afastadas no Brasil ou se ela é usuária do sistema público ou privado de saúde, esse diagnóstico pode levar até 1 ano. Você sabe o que isso significa? Que nós, mulheres, recebemos um diagnóstico tardio e isso impacta diretamente nas chances de sucesso do tratamento contra o câncer. Nesse cenário, eu entendi que tinha uma oportunidade de ajuda. Então, na Alba, nós estamos trabalhando para desenvolver um teste de rastreio do câncer de mama através do ar que nós exalamos na respiração. Sim, nós estamos pesquisando a relação entre o ar que exalamos na respiração e alguns tipos de doença. Um exemplo que pode ser familiar a algumas pessoas é o hálito frutado de alguns pacientes com diabetes. E assim como a diabetes e o câncer de mama, no futuro, outras doenças também poderão ser identificadas, como câncer de pulmão, câncer de colo de intestino, asma e algumas outras doenças. Esse teste, ele poderá ser utilizado de uma forma similar a um teste de gravidez de farmácia. Nós queremos, com isso, possibilitar que todas as mulheres tenham acesso a exames de rastreio de uma forma simples, como o ato de respirar, e trazer para essas mulheres um senso de urgência na busca por apoio e ajuda médica, impactando diretamente na redução das estatísticas por morte por câncer de mama. Nós queremos fazer parte dessa vila de apoio e cuidado de muitas famílias e alimentar esse ciclo vivo do cuidado. Ao longo da minha jornada, os papéis foram se alterando. Ora, eu fazia parte de uma vila, ora, uma vila me acolhia. O cuidado me transformou e hoje eu transformo o mundo ao meu redor.